pessoal, mais uma vez estamos aqui reunidos com muita alegria por tudo que tem acontecido na nossa vida, a forma que a gente vem tratando essa nova etapa, né? Essa nova forma de conversar, de fazer um bate-papo sobre a vida cristã, através da internet, através do Facebook. E estamos contentes com a repercussão que isso tem dado, não só na nossa cidade, mas nas nossas páginas, no nosso e-mail, a oportunidade que nós temos de aprender mais, né, de buscar mais e conseguir também alcançar algumas pessoas que estavam precisando disso, de ouvir essas palavras. O que a gente quer deixar bem claro, que nós conversamos bastante antes de começar tudo aqui, é que o que a gente mais quer dentro dessas nossas discussões, dentro desse nosso bate-papo, não é se aprofundar, né, e na raiz de cada assunto, até porque ninguém vai na raiz de um assunto cristão em 20 minutos, em meia hora, né, missionário? Então, assim, a gente quer fazer uma coisa de uma certa forma não tão superficial, mas que a gente consiga, aquele que está ouvindo, consiga entender o nosso recado, porque muitas pessoas estão precisando da simplicidade hoje. Então, por isso que nós estamos aqui reunidos hoje com um tema fantástico. Com um tema fantástico que é A Minha Igreja é Bíblica. Nós vamos descobrir agora quais são as características e como que nós vamos fazer para identificar, né, alguns passos que são fundamentais para o seu crescimento e para você poder se auto-questionar o que está acontecendo na sua vida dentro da sua congregação. Então, presta atenção, porque esse é mais um Aberto para a Reforma! Missionária, nós estamos muito felizes, né, com tudo que está acontecendo. Pois é, estamos aqui com esse tema maravilhoso, com esse tema que é intrigante, né, e que traz uma vontade de pesquisar, de ver, de conversar com os nossos irmãos de dentro da nossa congregação, assim como pessoas de fora dela também. Todos, né, todos nós temos irmãos que estão dentro da nossa igreja e fora dela também, com atitudes, com hábitos, com pensamentos, com doutrinas diferentes. E hoje nós estamos aqui para, de uma certa forma, tentar entender melhor como que isso funciona e como que a gente vai identificar. Eu já falo logo de cara que eu sou muito feliz com a igreja que eu frequento, que é a Igreja Presbiteriana de Olímpia. Se você é de Olímpia, está me ouvindo, está convidado a ir lá. Quem não é, quando vier para cá no nosso lindo Termas Laranjais, vá visitar um culto todo domingo às 7h30. Nós estamos lá reunidos para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor. Então eu quero começar, acho que cada um tem a sua dúvida, mas eu acho que a Flávia já ia ter alguma coisa em mente para perguntar. Sim. E primeiro as damas. Obrigada. Bom, eu passei por muitas e infinitas igrejas nessa minha vida, nessa minha jornada cristã. Acredito que não só eu, mas muitas pessoas, né? Hoje, antigamente, acho que as pessoas nasciam numa igreja, cresciam naquela igreja, casavam-se naquela igreja, envelheciam naquela igreja. Isso hoje está cada vez mais raro, né? Acho que também pelo fato das pessoas, não sei se as pessoas mudam mais, ou se aquilo não satisfaz, ou não sei. Mas eu me vi muitos momentos numa igreja, em algumas igrejas, que eu olhava para o pastor assim, falava assim, nossa, será que o que esse cara está falando é bíblico? Será que está na Bíblia? Será que o que ele está fazendo está de acordo com o que Deus quer? Não é possível, né? Tem pastor que... Enfim, a gente sabe que tem uns caras que dão uma extrapolada, né? E eu acredito que hoje o maior motivo das pessoas saírem de suas igrejas e procurarem outras, ou às vezes nem procurarem outras, é por conta de liderança exaltada, ou de liderança que não é bíblica, liderança que faz coisa errada. A gente sabe que tem muita coisa errada, inclusive hoje o cristão evangélico é mal visto pelas pessoas de fora, pelos maus exemplos dos líderes, né?
eu queria saber, assim, que era uma dúvida que se alguém me esclarecesse na época, nossa, isso ia acalmar muito meu coração. Era, o que eu devo fazer para saber, olhar o meu líder ali, o meu pastor que está pregando, e falar assim, o que esse cara está falando é bíblico ou não? Eu posso julgar ele ou não? Bom, essa pergunta é muito interessante porque nós somos cheios de vícios e de ideias erradas, né, e propagadas muito no meio evangélico. A palavra do Senhor nos ensina, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que nós temos que julgar todas as coisas. Julgar é a palavra usada por Paulo ali. Nós temos que fazer um exame cuidadoso de todas as coisas. Então, não é porque alguém tem um cargo de liderança, seja ele pastor ou qualquer outro título eclesiástico, que ele está isento de exame, isento de repreensão. Porque todos nós, afinal de contas, somos pecadores e se pastoreamos alguém, também precisamos ser pastoreados por outra pessoa. Tá certo? Então, todo líder, ele é passível de erro e ele pode ser, então, repreendido também no particular. A palavra do Senhor nos orienta em Mateus 18 que se o nosso irmão pecar contra nós, nós devemos ir até ele e arguir esse irmão, conversar, né? Colocar as coisas bem esclarecidas. Se há uma coisa que o cristianismo preza é a sinceridade. Então, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Claro que alguns dentre nós foram chamados por Deus para cuidar da igreja, mas todos somos chamados então a nos pastorear mutuamente, tá certo? Talvez tenha ou está na sua cabeça aquela dúvida, mas Jesus também disse que nós devemos não julgar. Como tratar essa questão? E é bem interessante, irmãos, porque em Mateus 7:1, Jesus direcionando-se aos fariseus da época, aqueles religiosos da época, líderes religiosos da época, Jesus ele diz a eles, olha, não julguem, né? Só que a palavra que Cristo usou naquele texto, em Mateus capítulo 7, versículo 1, é uma palavra no original grego que é crisete, né? Que é uma palavra que nos remete, crinete aliás, que nos remete a um julgamento pesado, a um julgamento taxativo, preconceituoso. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:21, ele já usa outro termo, que nos traz a ideia de examinar de forma cuidadosa uma situação específica. Então, o Cristo que disse, não julgue, ele diz com um sentido pesado, taxativo, mas a palavra do Senhor também diz que nós temos como cristãos ter um exame acurado, ou fazer um exame acurado de todas as coisas. Examinar a questão, examinar o que aconteceu, e como cristãos, partindo do pressuposto que nós somos chamados a nos pastorear, conversar com esse irmão, conversar com esse pastor, expor nossa dúvida, nosso desafeto com ele. Então, na verdade, eu tenho que examinar. Eu não posso engolir tudo o que me dizem, falar amém para qualquer coisa que estão me falando lá em cima do púlpito, né? Por exemplo, eu tenho que estar com a minha Bíblia na mão e conforme o pastor for falando ou pregando, eu posso sim, né, ir lá e examinar e ver realmente se aquilo que ele está me falando é bíblico ou não. Quando você falou das duas palavras que Cristo usa, naquela primeira... Só um pouquinho. Cristo não. Uma é usada por Cristo, E em outra Mateus por Paulo. capítulo 7:1, e outra por Paulo, né? Isso, é. Então, na que Cristo usa, não seria algo como julgar no sentido de condenar a pessoa, e a de Paulo seria como observar um fato, por exemplo, um comportamento e não a pessoa, né? Não misturar o comportamento necessariamente com a pessoa toda em si, separar, né? Ok, então seria nesse sentido de não ser não condenar. Isso. A palavra que Cristo usa nos traz a ideia de julgamento, né? De julgamento mesmo, de expor, digamos assim, uma decisão final sobre o caso. A palavra que Paulo usa... Veredito. Né? Exatamente. Eu já julguei e condenei. Isso. E a palavra que Paulo usa já é uma palavra que nos traz a ideia de exame. Exato. De analisar a situação de forma bem cuidadosa, a situação. E no português, infelizmente, pelo menos na revista atualizada, essas duas palavras que têm sentido diferente são traduzidas no português para julgar. E no grego não, elas têm sentidos bem diferentes, bem amplos, né? E porque aí dá a impressão que tem algo a ver com
você condenar uma pessoa, você não está separando o pecado do pecador. Né? E o pecado é a atitude que ela teve. Você pode julgar uma atitude, observar se realmente as evidências, né, se aquilo é uma atitude, mas não condenar a pessoa, que aí você está se condenando. Né? É o que Cristo fez com a mulher adúltera, por exemplo. Os sacerdotes não, os fariseus vieram até ele e queriam ali uma decisão final, uma decisão, digamos assim, um pouco áspera com relação à mulher. Cristo, ele sabe do que aquela mulher está passando e ele vai examinar a questão e vai trazer também a ela um exame. Ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora, né? E ele diz, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ele poderia ter dito só, vai em paz então. Não, ele disse, olha, vai e não peques mais, pensando aquele comportamento que ela havia tendo pecaminoso. Então, voltando lá, eu posso, então, quando alguém estiver pregando, eu posso, conforme aquela pessoa for pregando, eu posso ir examinando o que ele está falando, de acordo com a escritura, e posso ir vendo se aquilo realmente é bíblico ou não. Exatamente. E isso já aconteceu, e aconteceu com a igreja cristã na cidade, ou na localidade de Bereia. Paulo foi até lá, e os irmãos estavam então com os pergaminhos, né, do Antigo Testamento, conferindo se de fato o que Paulo falava era verídico. E a palavra do Senhor chamou os crentes de Bereia, que escutavam o apóstolo Paulo e analisavam para ver se era mesmo de conformidade com a lei que ele estava dizendo. A palavra chama eles de nobres. Ela enaltece essa atitude de ouvir uma pregação, atentar ao que está sendo dito, mas com o crivo das Escrituras. Então isso nós temos que fazer também, e assim Deus vai muito nos abençoar nesse caminho aí. Amém. E sempre saber que a pessoa também tem que usar a sabedoria, né? Fala, não, você pode ir lá questionar o seu pastor, não estamos dizendo, né, que a liderança está pregando, ele falou alguma coisa que você não concorda, você vai jogar uma cadeira lá em cima do púlpito. Né? Calma, não é bem por esse lado. Respira. Espera, depois você encontra a sua liderança e troca uma ideia e fala, olha, eu estou com dúvida nesse ponto, porque aqui está escrito assim, assim, assim. Né? E então vamos, né, usar a sabedoria. O pessoal acha que a gente tá... eu vou cortar, mas eu já joguei a cadeira. Mas eu levantei e mandei o cara, quase veio do meu lado. Era o melhor que eu podia fazer ali, mas era uma questão de hipnosia, era pesado, né? Você também foi nos lugares? Não, era na igreja que eu congregava. Vapiou, Apareceu o cara lá que eles... uns pregadores de fora, assim, aqueles misteriosos? Sempre converse em particular com sabedoria, humildade e, acima de tudo, com a palavra. Não é pra Isso envergonhar aplica, a pessoa também, né? Se aplica nesse caso conversar com o pastor ou com a liderança da igreja, falar, olha, sozinho, e ele volta a cometer esse erro, se aplica aquele texto, aí você chama mais uma pessoa da congregação para conversar com ele, e ele volta a cometer o mesmo erro, então você expõe isso. Se aplica também à liderança, é isso? Na verdade, eu acho que pode se aplicar sim. Aí está um ponto muito interessante. O que acontece? Nós já vamos adiantar aqui, que eu acho que está na hora. Nenhuma liderança de uma igreja, ela reside em uma pessoa. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que há ali homens ou pessoas que estão encarregadas de administrar a igreja de forma colegiada, né? Concílios acontecem no Novo Testamento. Então, chame um irmão que faça parte da igreja, converse, explique a esse irmão, exponha o que já aconteceu de forma sábia, tranquila, e leve também. Fale, olha, eu estou trazendo o irmão aqui, né? Nós queremos conversar sobre isso. Tente, mas tente de forma sábia, meu irmão. E lembre-se disso, nenhuma igreja possui uma liderança saudável, bíblica, se essa liderança possui ou está sobre apenas uma pessoa. Isso não é bíblico, tá certo? Isso não é bíblico. Então chame alguém, converse, né? Então, se você chega lá, já tem uma pessoa e esse cara tá acima de tudo e de todos, isso já tá errado. Pois é. Você já pode virar as costas e carpir. Quando Paulo fala tanto para Timóteo quanto para Tito, que era um evangelista, Paulo diz a eles o seguinte, olha, vocês vão, coloquem as coisas em ordem e já elejam ou coloquem presbíteros.
homens que auxiliem vocês na administração da igreja. Isso é fantástico e isso é bíblico, uma liderança que não reside só numa pessoa, mas em várias pessoas que têm maturidade espiritual para conduzir a igreja. Cristo não escolheu um sucessor, Cristo escolheu 12. Então, o que nós vemos muito hoje, que é extremamente comum no Brasil, são igrejas independentes, que eu falo independente, assim, que ela geralmente era um presbítero, era um diácono de determinada igreja que decidiu sair, montar a sua própria igreja. Então o presbítero, o diácono, geralmente algum presbítero ou diácono que saiu dessa igreja porque não estava ali, talvez não estava querendo mais ficar em segundo plano, ou sentiu no coração dele que ele foi tocado por Deus para assumir um rebanho, mas ele se dirige somente a ele. É o que acontece muito hoje, né? Tem muita igreja assim hoje, muita mesmo. A pessoa que faz parte hoje dessa igreja, se de repente ela estiver nos assistindo, acendeu uma luzinha pelo menos amarela, opa, com certeza. Ou já está quase acendendo a vermelha. Com certeza. Lembra de um ponto, todo mundo precisa ser pastoreado. Todos nós precisamos. Então eu vou lembrar o que eu frisei. Assim que as igrejas avançavam, assim que os apóstolos enviavam os primeiros evangelistas, os primeiros missionários, essas igrejas locais começavam a ser organizadas e já era eleita uma liderança capaz, madura na igreja local para administrar e para liderar essa igreja de uma forma colegiada, nunca em um só. Paulo diz a Tito, depois leia a carta de Paulo a Tito, Paulo diz a Tito, olha, eu te deixei em Creta para que você colocasse as coisas em ordem e depois disso elegesse presbíteros. Então isso é muito interessante. Legal, muito bom, muito interessante isso. No culto, o que eu devo, quais são os sinais, existem esses sinais de que o que está acontecendo ali não é bíblico? Algumas coisas de repente que eu consigo só enxergar com os olhos, me levar pela emoção, ou simplesmente alguma manifestação completamente diferente do que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, mas aquilo acontece só ali no púlpito. Quais são os sinais principais assim que a gente pode ver dentro de um culto que esteja completamente fora, ou que eu consiga enxergar que está fora do que está escrito na Bíblia? Antes da gente ver o que está fora, vamos tentar ver o que é bíblico. Nós temos alguns exemplos bíblicos de cultos acontecendo no Antigo Testamento e também nós temos o registro histórico do primeiro culto na igreja cristã em Atos 2. Mas eu quero pegar um texto como base, o texto que eu quero pegar é o texto de Isaías capítulo 6. Lá nós vemos Deus mesmo se manifestando ao profeta Isaías. Ele tem uma visão da glória de Deus. Tendo uma visão da glória de Deus, o profeta ele reconhece a sua pequenez. Reconhecendo a sua pequenez, a sua pecaminosidade, Deus purifica o profeta e purificando o profeta, ele está pronto para servir a Deus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o culto não é feito, não é formulado para nos agradar. Eu queria que você fizesse uma pergunta agora. Afinal de contas, para quem é o culto? O culto é para Deus. O culto ele deve ter a palavra de Deus ou Deus mesmo como o seu centro. É isso que nós chamamos de um culto teocêntrico. Deus é o centro. Então a palavra do Senhor vai ser exposta de forma bíblica, clara, para que eu entenda e viva a minha vida conforme a palavra do Senhor. Essa palavra pregada, ela tem que gerar na minha vida transformação. E essa palavra pregada, que gera transformação em mim, me impulsiona a viver para a glória de Deus no meu dia a dia. Então, vamos pensar o seguinte: o que pode no culto? O que está expresso na palavra do Senhor. O que não pode? O que não está expresso na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala, nós falamos e nós ouvimos. Agora, quando ela se cala, nós também nos calamos e reconhecemos sua autoridade. Então, é isso que os puritanos reformados há muito tempo atrás entendiam como o princípio regulador de culto. O que deve entrar no culto? O que está na Bíblia. O que está na Bíblia. Então, nós continuamos seguindo isso, porque Deus ele deve ser seguido do jeito que Ele quer ser servido, né? Então, nós temos que nos atentar para isso. O culto não é para você, meu irmão,
Mesmo que no culto você deva ser edificado pela palavra de Deus, mas o centro é o próprio Deus. Se o culto fosse para nós, nós seríamos idólatras. O culto é para Deus, para a glória dele e para a edificação do seu povo. Até porque eu acho que se Deus quisesse que a gente acrescentasse alguma coisa, estaria na Bíblia. Exatamente. Eu quero que coloque isso, eu quero que tenha isso, né? Teria pelo menos um exemplo pra gente acrescentar no nosso culto, né? Eu já vi muita gente que vai ao culto realmente em busca de conforto próprio. E quanto ao preparo do pastor? O pastor, ele é aquele que apenas diz assim, eu sou pastor porque Deus me chamou. Ou tem muito mais que isso, né? Muito mais mesmo. Tem muito mais que isso. Infelizmente, como já foi dito aqui, nós temos uma tendência hoje na igreja evangélica brasileira em que há uma discussão em uma igreja, há algum desentendimento e a pessoa ela provoca um cisma na igreja e leva mais alguns membros e abre outra igreja e outra igreja. Minha gente, eu acho que você não iria no médico que não possui preparo para exercer a medicina. Porque se o médico exerce a medicina sem preparo específico, ele está praticando a medicina de forma ilegal, ele pode ser inclusive preso por essa prática ilegal. Então Deus chama homens, Deus chama seus servos para edificar a igreja, isso é visível. A palavra do Senhor diz no livro de Malaquias que o sacerdote, ou da boca do sacerdote, o povo deve buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então só uma questão que nós já tratamos aqui. Por exemplo, é dito muito a respeito de não julgar, e muitos dizem isto. Em Mateus 7,1 está dito realmente, Jesus disse, não julgue. Mas em 1 Tessalonicenses 5,21 está dito, julgue todas as coisas. A palavra está em conflito? Não. Cabe àquele que se diz pastor, que se diz obreiro da igreja do Senhor, conhecer a palavra em profundidade. A Bíblia foi escrita em uma outra língua, a Bíblia foi escrita há milênios atrás de nós, a Bíblia foi escrita inicialmente para pessoas de uma outra cultura. Então, se nós queremos trazer a palavra de Deus de forma bíblica, de forma clara e verdadeira ao povo de Deus, nós temos que entender tudo isso. Então, o pastor, um missionário, um evangelista que seja, ele tem que conhecer a palavra de Deus com propriedade. Isso é ordem do Senhor. Nós devemos buscar o conhecimento, sim, tá certo? Para que a igreja não caia nos erros que tem caído por falta de gente que não tem o conhecimento das línguas originais, por exemplo, ou conhecimento profundo do texto bíblico. E aí nós temos vários erros que assolam a igreja evangélica, porque nós não temos liderança preparada, capaz para entender a palavra de Deus com profundidade, como ela foi escrita, para trazer isso à realidade ou para a realidade que nós vemos hoje. E no caso, quando a gente vê muito hoje, é muito comum ver, vamos fazer uma estratégia para trazer gente para a igreja. Sei lá, nós precisamos trazer jovens, adolescentes. Pô, então o pregador hoje vai se vestir de palhaço, Pragmatismo. vai fazer lá umas acrobacias e tal, alguma coisa que ele saiba fazer, para prender a atenção e misturar esse show com uma pregação. Talvez isso seja válido ou não é o propósito, porque se o culto, nós acabamos já de ter essa certeza de que o culto não é para nós, então a gente talvez tenha que rever isso, ou não. Então, aí o culto, ele funciona, a razão de existir é para Deus. Mas, ao mesmo tempo que nós prestamos um culto onde Deus deve ser a referência, o centro, a igreja do Senhor precisa ser edificada também. Então, o que acontece? Eu vou lembrar aqui uma frase de Charles Spurgeon, que é muito famosa, né? Ele disse que haveria um tempo em que, em lugar de pastores alimentando ovelhas, haveria palhaços entretendo bodes. Essa frase é muito pesada, mas nós temos vivido essa realidade nos nossos dias. Vale tudo para trazer gente para a igreja? A resposta é não. Não vale tudo. Mas o que acontece? A palavra do Senhor, ela, através da sabedoria do pregador, da liderança da igreja, ela deve ser pregada de forma que as pessoas entendam. Então, nós temos que entender o seguinte: Paulo, em Atos capítulo 17, quando ele chega lá em Atenas,
Ele vai começar um discurso em Atenas. E a exposição dele, o objetivo dele é expor justamente a palavra de Deus. Mas Paulo, ele entende que ele tem que se aproximar daquela cultura a fim de anunciar o evangelho. Então Paulo começa de uma forma relevante, de uma forma que causou curiosidade nos ouvintes. Ele disse: olha, varões atenienses, eu vejo que vocês são religiosos. Ele elogia a religiosidade daqueles homens daquela época. Ele começa falando a respeito do culto que eles estavam prestando ali, ou das imagens de culto, e só depois disso ele corrige a concepção errada que eles tinham a respeito de Deus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a palavra do Senhor, ela deve ser pregada de forma clara, para também atender à necessidade dos ouvintes. Isso não é, digamos assim, falsificar o evangelho. Não. Isso é tornar o evangelho claro. Cristo, ele poderia ter usado todos os jargões teológicos. Ele é Deus. Mas não. Ele se fez simples na apresentação do evangelho e também atraiu a curiosidade das pessoas, contando parábolas, situações ou coisas que todo mundo tinha conhecimento. E ali, com essas coisas naturais, ele trazia conhecimento, ou trazia aplicação para a vida daquele povo. Então nós temos que ter um meio termo. O evangelho é suficiente para salvar o homem? É. Agora a igreja tem que ter sabedoria para alcançar esse homem de forma que ele entenda a mensagem do evangelho. Usar a mesma linguagem. Exatamente. Contextualizar seria a palavra. Então, você, irmão, irmã que está me ouvindo, que está nos ouvindo agora, que eu tenho certeza absoluta que você já ouviu isso, repense na hora que você ouvir de novo. Quando a sua liderança virar para você e falar assim: não, vamos fazer esse pagode aqui, vamos fazer esse axé e tal, que não tem problema, o que importa é a gente trazer gente para cá, o resto Deus faz. Presta atenção, porque todo mundo já ouviu isso, né? Não, o Espírito Santo vai agir aqui dentro da igreja. Não é bem assim, não estou dizendo que o Espírito Santo não vai agir, mas talvez esse não seja o caminho mais correto. Então preste atenção. E até uma falsidade ideológica, no mínimo, né? Agora, tratando das coisas de Deus é muito mais grave. Porque você atrair pessoas por uma motivação errada e depois mostrar outra coisa que não era aquilo, com Deus... pegadinha, né? Porque com um produto já é ruim. Agora com Deus a coisa pega. Só uma coisa que eu quero acrescentar é o seguinte: minha gente, nós temos que confiar no poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é poderoso por si só. E ele é poderoso e poderosamente aplicado pela ação do Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer é, de forma clara, anunciar o evangelho na dependência do Espírito Santo, crendo que a pregação, por mais simples que seja do evangelho, ela pode alcançar quem Deus quer que seja alcançado. Amém. Amém. Acho que a gente pode resumir, fazer um resumão aqui. Como identificar uma igreja bíblica? A nossa pergunta inicial foi: sua igreja é bíblica? Então, acho que os pontos aqui de questionamento ficaram, né? Sobre a liderança, né? Você examinar essa liderança através das escrituras, ver se essa liderança tem realmente um preparo intelectual, né, de estudo, enfim, o preparo necessário para estar ali pregando. A questão do culto. Para quem é? Para quem é o culto? Os elementos do culto. Eu acho que é um dos pontos principais. Para quem? Para quem é o culto? Que é o culto. A quem adoramos? O homem ou a Deus? Você está indo no culto para ouvir a musiquinha bonitinha, para chorar na musiquinha, porque tem uma luzinha que apaga, e aí... Não, isso aí chama terapia. Você está indo no lugar aquele errado. mantra repetido. Né? A Bíblia, a igreja, o culto não é para isso. Abraça o irmão do Apaga, lado. apaga isso. Tem a questão do culto, os elementos do culto, e a questão final do pragmatismo, né? Que a gente citou aqui, que é a igreja usando de todos os artifícios para alcançar pessoas. O que a gente vê hoje, o que mais a gente vê hoje é a igreja muito cheia, mas poucos convertidos, de fato, né? E acho que são os pontos que a gente tocou aqui, que acho que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo
pensem, né? E reflitam sobre isso. E agora eu prometo que é a minha última colocação. A palavra do Senhor em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz que na igreja nós devemos ser instruídos para não sermos mais como meninos agitados de um lado para o outro por todo vento e sorte de doutrina. Então, pergunte-se também a si mesmo: eu tenho conhecido profundamente a Cristo, a palavra, através da liderança da minha igreja ou através da minha igreja? Isso tem me feito crescer, tem me feito ser um homem, uma mulher de Deus mais forte, mais maduro na fé? Pensa aí. E uma coisa, só para o ganchinho ali da terapia, e isso que a missionária falou, a terapia, ela é basicamente, né, o foco é antropocentrista, né? Você se sentir bem consigo mesmo, quer dizer, isso pode te distanciar mais de Deus. E aqui a missionária falou em fortalecer a fé em Cristo para que Ele em você transforme, né? Ele faça, e não você mesmo, né? A autoajuda, quer dizer, a carne ajudando a carne, como é que é, né? Conflito. Irmão, resumindo, foque em Cristo, palavra, e principalmente pensando no seu amadurecimento. Eu acho que essa palavra é muito importante nesse nosso vídeo. Amadurecimento espiritual, irmão. Pensa, a igreja, a congregação não é um palco para você fazer um show. Então, de uma forma até engraçada, pense que se uma liderança sua, sei lá, aparecer em cima do púlpito ali, vestido de super-herói, e aquilo faz você sentir vergonha alheia, você imagina Deus. Tem que rir. Tá? Não, é engraçado. Imagina Deus. Engraçado. Então, irmãos, não vamos fazer da nossa igreja santa. Só caneca, viu? Só caneca, é o super pai, tá? Não vamos fazer da nossa igreja um circo, irmãos. É muito sério isso que está acontecendo. Analise a sua igreja. Olhe, converse com a sua liderança, converse com a congregação toda. E principalmente, coloque a Escritura como sua prova de tudo que você está falando. Importante, o nosso intuito aqui não é fazer você sair da sua igreja. Não, De às jeito vezes nenhum. você vai ser aquele que vai transformar a sua igreja. Você vai ser aquele que vai ser o elemento chave ali para mudar tudo isso, né? O nosso intuito não é esse. Nós passamos por várias igrejas, tudo, saímos e tal, até nos encontramos numa igreja verdadeiramente bíblica. Mas isso não necessariamente tem que acontecer. Às vezes você que está aí pode transformar tudo isso, pode mudar, né? Fazer a diferença. Sim, com certeza. Agora é a última colocação mesmo. O que acontece? Olha que interessante. Quando nós vemos Davi, que era rei, servo do Senhor, quando Davi ele pecou com Betseba, fez o que nós sabemos muito bem, Davi estava cegado pelo seu pecado. E Deus então manda o profeta Natan. Natan conta uma historinha. No final das contas, Davi se arrepende através da mediação ou dessa chamada de atenção de um irmão. Davi era rei. Todos nós precisamos de irmãos que nos coloquem de volta no caminho. Ninguém pode ser arrogante ao ponto de dizer: eu não preciso de aconselhamento e não preciso de pastoreio. Nós temos que nos pastorear em humildade e em submissão a Cristo. Sim. Gente, muito obrigado por ficar com a gente até agora. Entra no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha aqui, inscreva-se na nossa página no Facebook, www.facebook.com/Aberto pra Reforma. Entre no nosso canal do YouTube, que é Aberto pra Reforma. Mande o nosso e-mail, que pode mandar qualquer sugestão, crítica, seja lá o que for que você precisa falar com a gente, abertoparareforma@gmail.com, ok? Valeu, até a próxima!